Arena Enem, seu companheiro na reta final para o Enem. Realização TV Cidade Record. Do seu jeito. Oferecimento Uninasal. Aprendizado que forma líderes. Apoio Único Vestibulares. Mais que um pré-vestibular. Contato 98 99148 1952. Iniciaremos agora o Arena Enem, parceria com Uninasal e Único Vestibulares. Eu sou a Neliane França, professora de redação, e hoje nós faremos um apanhado geral a respeito das 5 competências Enem. Tá? Fiquem à vontade para tirar as dúvidas de vocês. Coloquei aqui uma estrutura geral a respeito do que a Sebrasp cobra. Essa estrutura aí é uma estrutura que vocês já conhecem, provavelmente. É aquela estrutura baseada em 4 parágrafos, né? Onde a banca aí geralmente pede 30 linhas. Mínimo quantas? Vocês lembram? 7. 7 linhas. Mas assim, gente, dá para fazer uma redação muito boa, com linha argumentativa, em 7 linhas? O que vocês acham? Não dá? E detalhe, olha só, por que a gente monta essa estrutura? A dissertação, de modo geral, a gente pode fazer uma dissertação com 1000 páginas, né? 1000 linhas, não tem problema. Só que como o Enem ele acaba delimitando, a gente coloca uma estrutura basicamente pronta. Quando alguém procura aí microestrutura Enem, vocês geralmente olham esses 4 parágrafos. Mas tem aluno que trabalha na linha de 5. Já viram isso? Quem trabalha na linha de 5 aqui? Ninguém, né? Ninguém quer arriscar. Porque, geralmente, em 30 linhas, a gente consegue dividir uma boa argumentação em 2 parágrafos argumentativos, uma linha introdutória e uma linha de conclusão, que, inclusive, o Enem já cobra uma conclusão meio que pronta, baseada nos 5 elementos interventivos. Lembram disso? Ótimo. Só recapitulando aqui essas 5 competências que são avaliadas, vocês lembram de quanto? Até que valor? De 0, que ninguém tira 0 aqui, né? A 200 pontos. Sendo que essa pontuação ela vai sendo descontada, de acordo com os critérios, de 40 em 40. Ah, Neliane, mas às vezes a gente vê lá uma nota, ó, eu recebi 180 em uma competência. Por que isso acontece? Porque são 2 corretores. Às vezes um corretor, ele vai avaliar, por exemplo, a tua C1, aí ele acha que não tem tanto desvio gramatical, né, tanto desvio sintático, então ele coloca lá na C1, 160. Até porque os critérios avaliativos, gente, são bem flexíveis na hora da correção. E tem um corretor que acha que tu tiveste vários, né, desvios gramaticais, aí ele vai lá e avalia a tua C1 em 120. Como fica a mediana? 140. Pronto. É ruim tirar a mediana, não é? Muito ruim. E, às vezes, assim, o aluno ele culpa o corretor. Poxa, mas esses corretores, imagina, você tirar a mediana na C1, na C2, na C3, na C4 e na C5. Vai somando. 20, 20, 20, 20. Total de quanto? 100 pontos. É muita coisa, não é? Aí, no lugar de tirar 900, tira 800. E aí, infelizmente, isso vai influenciar lá na média geral. Então, o que é que a gente faz para evitar isso aqui? Ó? Seguir aquilo que a banca geralmente pede, os critérios, né? Analisar esses critérios. Às vezes o aluno diz assim, eu não tenho tanta dificuldade de dissertar, mas eu não sei por que minha nota é tão baixa. Eu argumento. Todo mundo aqui sabe argumentar. O brasileiro sabe argumentar de um jeito assim incrível, não é? Nós somos líderes nisso. O problema é argumentar dentro de uma estrutura específica. Então, é por isso que a gente cria a estratégia, inclusive, o próprio INEP, ele disponibiliza a cartilha para vocês. Já leram a cartilha? Vão ler, né? Tem que ler. Ele disponibiliza lá a cartilha especificando o que a banca cobra, né? Como é avaliada, a questão da competência, da discrepância de nota. Está tudo especificadinho lá
na parte da cartilha. Aqui, a gente vai trabalhar de maneira geral a macroestrutura e a microestrutura. Então, algumas coisas que eu estiver falando aqui, eu já sei que a maioria já é 900 mais, então já domina a estrutura, né, aquela coisa toda, e a gente vai só revisando. Eu trouxe para vocês ali no material alguns pontos de estética textual. Por quê? A gente analisa aqui, ó, na macro, né? Muitos alunos perguntam, professora, se eu colocar, por exemplo, uma margem toda errada, né? Essa margem aqui, por exemplo, vocês percebem, ó, que o aluno ele não se preocupa tanto, né, em deixar alinhadinho o texto. Perde ponto nisso? Não necessariamente. Eles avaliam outros critérios na C2. Porém, vocês imaginem o seguinte, vocês chegarem lá em um restaurante e aí apresentarem um cardápio todo rasgado, mas está lá, né, o que vocês podem pedir. Qual é a primeira impressão que fica? Que o restaurante não é bom. Então, a ideia da estética textual é justamente para vocês levarem ao corretor uma boa impressão. Olha que texto legal, olha que texto estruturado, né? Então, essa margem aí é legal que fique assim, ó, organizadinha, né? Olha, retinha, que bonito pegar um texto assim. E muito cuidado, por quê? Vocês sabem como é que a gente chama isso aqui? Então, aqui, ó, vocês perceberam que o aluno, né, ele foi fazer uma translineação. Sabem o que é isso, né? Só o nome que é estranho. Mas é quando você está lá na linha argumentativa, e aí, infelizmente, não dá para colocar toda a palavra, e o que é que você tem que fazer? Uma separação silábica. É uma separação silábica normal. Se vocês não fizerem a separação silábica certinha aqui, ó, é descontado na C1. É um desvio gramatical. Às vezes o aluno não faz a separação silábica normal, por quê? Porque ele olha aqui a margem, ele diz assim, ixi, não vai dar. Aí ele coloca aqui A, P, tracinho, e o restante lá no final. Tá certo fazer isso? Não. É uma separação silábica. Se ele fizer isso, Neliane, mas é porque vai ficar com a margem feia, vai ficar sobrando. Não tem problema sobrar, eu já falei, não já? Então, você não pode deixar essa translineação errada. Deixa sobrar o espaço. Não pode separar a sílaba de forma incorreta. Ó, aqui, ela fez certinho. Apenas, né, colocou aqui, ó, a separação correta, e aí está tudo certo. Com relação à paragrafação. Essa paragrafação, ela é muito importante. Por quê? Imagina, se você fizer um texto assim, ó, tá bem aqui a tua folha. E aí tu vem escrevendo. Não tem paragrafação, não tem nada. Isso aqui a gente configura como monobloco. E esse monobloco, gente, na C4, ele é avaliado no nível 2. Nível 2 de avaliação, tu não pode ultrapassar 80 pontos. Imagina tu tirar na C4 80. Sendo que a C4 é uma competência muito fácil de fechar, né? Só trabalhar a linguagem bacana, conectivo, organizar direitinho os parágrafos. Então, ó, muito cuidado com isso. Às vezes, sabe aquela ideia dos 2 dedinhos da margem? Vocês fazem isso? Colocam lá os 2 dedinhos? Fazem mesmo. Não é necessário, né? A gente só precisa deduzir, porque tem gente que dá um espaço gigantesco. Tem gente que já coloca um espaço ali que não dá para identificar a paragrafação. Então, tem que ser de forma proporcional. Eu tenho que identificar para o meu corretor que eu estou iniciando um outro parágrafo. Tá? Assim como no final do parágrafo. Isso é muito importante. Nas correções, eu percebo muitos alunos finalizando o parágrafo e não pontuando. Vocês fazem isso, né? Às vezes esquece. Se vocês esquecem de colocar um ponto, agora a correção mudou um pouquinho. Antigamente, eles colocavam, quando vocês faziam isso
no último parágrafo, eles colocavam como texto incompleto, né? E aí eu acredito que teve muita redação com texto incompleto, prejudicou muito na questão dos alunos, da correção, e aí eles tiraram esse critério e colocaram agora como desvio gramatical. Mas mesmo assim, podendo evitar, coloca o teu ponto, não esquece. A translineação eu já falei. Uma dica de translineação bem legal, ó, é essa daqui. Ah, eu já entendi. Translinear é quando a palavra não dá, eu boto o tracinho. O tracinho é do lado ou embaixo? Ao ladinho. Ah, mas eu já coloquei embaixo e nunca me tiraram ponto no Enem. Tudo bem, a gente leva em consideração, mas imagina, como é a linha lá da folhinha do Enem? Qual é a cor? Preta. Qual é a caneta que vocês usam? Ah, precisa explicar? Não. E aí, se eu não observar esse tracinho, vai dar um erro de translineação. Outra coisa, cuidado na hora de separar as palavras. Não tem problema deixar o espaço, mas vocês não podem separar gerando cacofonia. Sabem o que é uma cacofonia? É quando você junta termos, né, vocábulos, e aí soa como outra palavra e fica bem estranho. Por exemplo, aqui, ó, computador. Aí eu separei computador. Perceberam o cacófago? Sim ou não? Não ficou feio? Então, isso também é avaliado, tá? Dentro da linha linguística, dentro do aspecto gramatical. A questão de repetir o tracinho, que vocês gostam de falar. Não deu na margem. Eu coloco um tracinho aqui, à direita. Eu vou repetir esse tracinho aqui, sim ou não? Depende. Por que depende? Olha aquela palavra ali composta por hífen, 2 pontos. É uma palavra composta por hífen. E eu fiz a translineação no momento do hífen, perceberam? Aí, nesse caso, eu vou repetir. Só nesse caso. Eu já peguei redação que os alunos eles fizeram aproximadamente umas 20 translineações. E nas 20 translineações, eles colocaram o tracinho. Isso equivale a 20 desvios gramaticais. Olha que absurdo. Esse aluno, provavelmente, ele não vai alcançar o nível 3 da C1. Ele vai ficar ali, no máximo, com 80 pontos. É muita coisa, gente. É muito ponto perdido. Até aí, tudo bem? Alguma dúvida? Período. Formação de período. Quando vocês estão estudando isso aqui, ó, macro, né, e microestrutura, geralmente os professores dão algumas dicas de formação de período, para não ficar aquele parágrafo sem divisão. Geralmente, quantos períodos eu utilizo na minha introdução, no meu desenvolvimento e na minha conclusão? Ele está falando aqui, ó. Na introdução, vocês geralmente utilizam 2, 3, né, dependendo. Quem é que faz introdução contextualizada aqui? Uma introdução básica, que vocês colocam lá só o tema, os tópicos, né? Geralmente a gente utiliza 2 períodos, uma introdução de aproximadamente 4 linhas, 5 linhas. Uma introdução com 6 linhas. Geralmente, 3 períodos. Então, depende. Linha argumentativa. O desenvolvimento. Vou até colocar aqui, ó. Na introdução, a gente coloca, geralmente, 4 a 6 linhas. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Quantas linhas em cada parágrafo? 7 a 9, 8. Tem que haver uma compensação, tá? Não esqueçam disso. O desenvolvimento ele só não pode ser menor que a introdução e conclusão. Aí vem a conclusão, a gente repete aqui, ó, igual a da introdução. E aí fica um texto muito legal, esteticamente, né? Com relação à quantidade de períodos, a gente coloca 2 a 3. Aí tem aluno que diz assim: nossa, mas eu faço com 4 períodos a minha introdução, porque eu coloco o repertório, aí tem ampliação, aí tem analogia, aí tem tese, tem tópicos, fica enorme. Minha letra fica bem pequenininha, eu gasto 8 linhas. Tudo bem, 4 períodos. Eu não aconselho fazer uma introdução tão grande, tá?
É só introdução, é só uma síntese do que tu vais trabalhar no texto. Desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Quantos períodos? Aí aqui a gente pode colocar, ó, 4, 5, 6 períodos. Tem gente que faz um período menor, um parágrafo menor, e aí acaba utilizando 4 períodos, 3 períodos, tá? Linha de conclusão, a gente pode repetir, dependendo da conclusão. Tem gente que, como é Enem, vocês têm que colocar 5 elementos interventivos, e às vezes o aluno ele coloca 2 intervenções completas, aí realmente fica maior. Tá? Mas eu tenho um aluno, gente, que faz uma intervenção, e ele consegue trabalhar os 5 elementos interventivos em 3 linhas. Pasmem. E ele foi 980. É normal, acontece. Eu não posso trabalhar só uma intervenção na C5? Sim ou não? Posso ou não? Posso. Com certeza, desde que essa intervenção ela tenha os 5 elementos validados. Esses elementos, eles têm que ter relação com o tema e com aquilo que é desenvolvido no D1 e no D2. Ok? Tudo bem até aí? Tranquilo, né? Pontuação que finaliza período, não esqueçam disso, tá? A pontuação ali, ó, exclamação, ponto, interrogação, reticências. Vocês utilizam exclamação? Não, né? Para que utilizar exclamação em um texto dissertativo argumentativo? Você vai emitir uma opinião. Essa opinião, tudo bem, ela não é basicamente só a tua subjetividade. Ela deve estar relacionada àquilo que acontece na sociedade brasileira. Então, eu vou emitir algum tipo de sentimento no texto? Não, então esquece exclamação. Esse ponto contínuo ou parágrafo, ele vai aparecer? Vai. Interrogação, pode aparecer? Pode. Agora, existe uma estratégia, tá? Não vão colocando lá interrogação de qualquer jeito, porque não vai dar certo. Inclusive, é uma boa estratégia para o EMA, mas esse é assunto para depois aí. Tá? Reticências, posso colocar? Não é legal. A não ser que vocês estejam trabalhando em uma estratégia de citação. Ok? Que o ponto de exclamação ele também pode aparecer, se for uma citação. Por quê? Não é escrita de vocês, é citação direta. Ainda tem isso. Eu tenho a citação direta e tenho a paráfrase. Geralmente, vocês gostam de usar a paráfrase. Mais fácil, não dá para decorar tudo aquilo, né? Então, vamos lá. Olha, o pontinho que vocês mais utilizam é esse contínuo. Quem não tem, nós estamos em outubro. Quem não tem estratégia de interrogação, vai usar interrogação agora? Não. Só quem já sabe fazer. Aí vem o espaçamento, ó. Esse espaçamento, gente, ele vai ser avaliado na hora da correção? Não. Mas é uma estratégia que a gente tem. Por quê? Lembra que são 30 linhas. Não é isso? 30 linhas. E a gente tem que fundamentar uma tese, tem que trabalhar repertório, tem que fazer muita coisa nessas 30 linhas. Então, o que é aconselhável? Utilizar um espaçamento não tão grande, mas também não tão juntinho da palavra. Por quê? Porque isso vai facilitar trabalhar linha argumentativa. Vocês terão mais espaço e o texto ficará legível. Vai dar para o corretor analisar direitinho os pontos argumentativos de vocês. Ok? Aí nós temos um outro ponto. Letra, legibilidade e linha final. A linha final eu já falei, né? Vocês têm que ter cuidado com isso, tem que pontuar e finalizar a ideia. Não pode ficar uma ideia... Sabe quando vocês estão lá no Enem, e aí tu tens uma intervenção na folha de rascunho enorme. Tu tens que reduzir para dar em 5 linhas, mas não vai dar. Aí o que tu faz? Primeiro tu te desespera, né? Aí tu fica assim, nossa, e agora? O que eu faço? Vou colocar aqui um ponto do nada, sem finalizar a minha ideia. Não façam isso. Criem uma estratégia. Tudo bem. Se não der para colocar os 5 elementos, é mais fácil tu perder 40 pontos aqui na C5,
que perder em várias outras competências. Então, faltou uma finalidade. Beleza, pontua, trabalha a tua linha argumentativa normal, finaliza a ideia, bota o pontinho já sabendo que vai perder os 40 pontos. Mas não corre esse risco de deixar o parágrafo sem sentido, ok? A questão da letra. Gente, isso é um desafio para quem é corretor que vocês nem imaginam. Por favor, coloquem uma letra legível. Não é letra bonita, não precisa. Tem que ser letra legível. Por quê? Se o corretor... Imaginem o seguinte, eu acredito que todos vocês, né, de casa, daqui, têm um corretor, e esse corretor, de certa forma, ele já conhece a escrita de vocês. Quando eu pego assim, as redações dos meus alunos, é muito rápido corrigir, porque a gente já conhece. Mas quem vai corrigir o texto de vocês é um corretor que talvez assim, nunca nem tenha visto, né, aquele tipo de letra. E ele tem que entender o texto. Se ele não entende, aí vai para a coordenação. Vocês podem, inclusive, ter uma nota 0. É muito complicado. Então, o texto tem que ser legível. Mas eu só uso letra de forma. Não tem problema. Desde que vocês consigam diferenciar maiúsculas de minúsculas. Quem usa letra de forma aqui? Tem alguém? Não tem problema. Às vezes, né, o aluno, ele achando que tem um problema, aí ele tenta mudar a de forma para cursiva. Nossa, mas fica muito difícil. Porque não consegue. Letra é uma questão de identidade. Vocês sabem disso, né? É uma questão de identidade. Tem aluno que desenha, vai desenhando a letra. Por quê? Geralmente, a letra dele é uma letra muito grande, toma muito espaço, é uma letra que fica muito separada, e ele gasta muito tempo na hora de passar limpo, porque ele vai desenhando. Então, busquem estratégias. Minha letra é desse jeito, estou perdendo ponto por isso. Tenta uma letra de forma, tá? Aí, olha, essa macroestrutura que vocês já conhecem, né? Essa estrutura dissertativa. Aqui eu coloquei de forma básica mesmo. Ali eu já coloquei alguns aspectos mais específicos. Tese, argumentação e conclusão. O texto ele é dividido basicamente nisso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Inclusive, é o gênero mais solicitado aí em vestibulares e concursos públicos, né? Os concursos aí também... de certa forma, estão excluindo na parte dissertativa, né, na parte escrita, perdão, alguns gêneros estão solicitando a dissertação argumentativa. Por quê? Porque é um gênero que, de certa forma, nos leva a entender o conhecimento de mundo da pessoa, se essa pessoa sabe articular as ideias, né, se sabe empregar a norma padrão, hein? Esqueçam linguagem informal, marcas de oralidade. Muito cuidado com isso. Teve uma redação ano passado que zerou, porque o aluno disse que o exame do Enem era uma prova escrota. Escrota. É uma forma de anulação. Por quê? Ele está indo contra o exame, utilizando termos pejorativos. Então, muito cuidado. Se ele dissesse assim também, que a sociedade brasileira é uma sociedade escrota, também teria zerado. Por quê? Está ferindo o outro. Quem representa a sociedade? Nós, cidadãos, né? Neliane, eu botei uma vez na minha prova, mas não foi zerada, porque eu disse que a lei era escrota. Tá, mas aí tu já não está ferindo o direito do cidadão, está te referindo à lei, mas não coloca escroto, pelo amor de Deus. Tá bom? Aí vem, olha, aqui eu coloquei 3 linhas argumentativas, mas isso não quer dizer que vocês devem seguir, né? Enfim, eu acho viável essa estrutura aqui, porque na parte do argumento 3, geralmente nós utilizamos uma estratégia de contra-argumentação. Vocês sabem contra-argumentar? Sim ou não? Eu não sei, talvez. Então não coloca. Essa altura do campeonato não dá para colocar. Tá bom? Deixa mesmo só a linha argumentativa do D1, D2 e fecha aí com a conclusão. Aí vem a microestrutura. Essa microestrutura é a que vai te dar suporte aí na hora da produção, de modo geral. Na hora de vocês elaborarem um projeto de texto. Todo mundo elabora projeto de texto?
Quem está aí em casa? Eu acredito que sim. Só que eu não quero aquela resposta assim, ó. Ah, eu elaboro. Eu vou lá no Google, pesquiso o repertório, coloco assim: como elaborar medidas de intervenção para a questão do etarismo no Brasil? E aí o Google vai dar algumas ideias que às vezes nem se encaixam, viu? E eu vou colocar na minha redação. Agora vocês não podem mais fazer isso, tá? Vocês têm poucos dias aí. Toda a produção que vocês fizerem tem que ser uma produção, ó, daqui mesmo, do conhecimento de mundo que vocês têm. Lá na hora da prova não vai ter Google, não vai ter linhas de repertório, não vai ter dicas, né, de intervenção, não vai ter nada disso. Então, aqui, na hora do projeto de texto, primeira coisa, vocês vão pegar a proposta. Vocês fazem primeiro a redação? Muito bem. Se deixar a redação por último, não vai dar certo. Vocês estarão cansados. Vocês nem farão projeto de texto. Vai estar um emaranhado de ideias e aí não vai ficar legal. Então, aqui, olha, peguei a proposta. O que eu tenho que fazer com a proposta? Só olhar o tema e começar a dissertar, é? Nunca. Eu vou analisar a proposta, no mínimo, 2 vezes. No mínimo. Porque o certo seriam, aí, no caso, 3 leituras. Tá? Primeira leitura. Conhecer o tema, associar os textos motivadores ao recorte temático, buscar ali as palavras-chave, recortar direitinho. Segunda leitura. Analisar em cada texto motivador a ideia central. Por que analisar a ideia central? Porque, às vezes, vocês nem precisam, olha, ficar, sabe, meu Deus, estou perdido, não sei o que argumentar. O próprio texto motivador, ele te dá a ideia central. Não dá? Lembram do último tema? Daria para fazer uma redação completa, tirando 1000, só com as ideias centrais dos textos motivadores? Sim. Tranquilamente. E detalhe, existe um critério, na hora da correção, que a gente analisa, que este aluno ele tem que trabalhar pelo menos uma ideia central dos textos motivadores. Não estou falando reproduzir o texto motivador, viu, galera? Não é para reproduzir, até porque se tu reproduz, configura cópia. Se eu tenho um texto cópia, qual é a nota? 0. Então, pronto, não façam isso. Mas vamos supor... aquele texto motivador que falava que as pessoas elas tinham dificuldade de tirar fala de registro civil, o de trabalho, que falava sobre as meninas mais novas, lembram? E associava isso também à questão da etnia. Lembram disso? Qual seria a ideia central que eu poderia tirar dali? Grupos minoritários, mulheres, pobres, mulheres negras, que geralmente buscam sustento por meio do trabalho de cuidado. Perceberam? Já é uma linha argumentativa. Então, aqui, ó, analisei a proposta, tirei dali os textos dos textos motivadores a ideia central, ou as ideias centrais, né? Porque geralmente tem mais de uma. Vou para o meu projeto argumentativo. No meu projeto argumentativo, o que é que eu preciso trabalhar de imediato? A linha de introdução. Obrigatoriamente, o que é que eu tenho que ter na introdução? Vamos lá. Tese. Boa. Vou colocar bem aqui, ó. O que mais? Gente, vocês precisam utilizar um repertório desde que ele seja legitimado, pertinente e produtivo. Ah, não acredito. Pois agora eu vou só botar a Constituição. Pronto, salvou minha vida. Não é bem assim. Preste atenção. Na C2 é avaliado o repertório, certo? E para vocês fecharem lá a C2, ele tem que ser legitimado. O que é legitimado? Isso, ele tem que existir. Ele tem que ser pertinente. O que é ser pertinente? Tem que estar relacionado ao tema. E tem que ser produtivo. Tem que estar relacionado à linha argumentativa que vocês estão trabalhando. Entenderam?
Legitimado, existência. Pertinente, só lembrar, repertório, tema. Produtivo, repertório, tema, linha argumentativa que eu estou utilizando. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu esteja trabalhando adoção no Brasil, né? Aí, na linha argumentativa de... Teu nome? Rafael, ela colocou a questão dos estigmas associados à adoção. Porque, gente, tem muita criança para ser adotada, não tem? Mas tem muitas famílias também esperando. E por que essas famílias não adotam essas crianças? Porque existe um perfil. E Rafael, ela vai colocar justamente isso. Nesse perfil, ela vai falar sobre os estigmas, os estereótipos, né? Geralmente, as famílias querem crianças recém-nascidas, sem irmãos, sem doenças, querem crianças brancas. Então, existem vários critérios ali. Aí, na hora do repertório, a Rafael vai e coloca uma série que o povo adora, que tem tudo, mas ninguém lembra o capítulo. Grey's Anatomy, porque é muito capítulo, gente, o povo se perde. Mas aí, dentro da perspectiva de repertório, ela coloca Grey's Anatomy, é legitimado, né? Aí ela fala do processo de adoção da... Esqueci da personagem. Tem os protagonistas, eles adotam uma criancinha. Lembram? Que, inclusive, ela é negra. Lembram disso? Só que dentro da linha de repertório de Rafael, ela nem cita a questão de estereótipos, de estigma. Ela fala que houve um processo burocrático para adotar. E ela critica, vamos supor, o sistema. Ela não fala de estigma. Esse repertório de Rafael, ele vai estar o quê? Legitimado, pertinente, mas não produtivo. Entenderam? Quanto que ela tira na C2? 160. Ela não fecha a competência 2 porque não tem produtividade. Mas, vamos supor que, isso analisando o teu desenvolvimento 1. Lá no desenvolvimento 2, ela utiliza outro repertório. E está lá certinho, legitimado, pertinente, produtivo. Então, o corretor, obrigatoriamente, ele vai pontuar exatamente do teu D2. Entenderam? Mas, Neliane, então está tudo bem. Ela não vai perder ponto? Depende. Ela pode perder ponto na linha argumentativa, que já é na C3. Então, a gente tem que fazer tudo certinho. Deu para entender? Agora, essa quantidade de repertório, eu não quero colocar mais de 2 repertórios. Tem algum problema? Não. Mas eu não aconselho aluno algum colocar só um repertório. Até porque, gente, quando chega aqui na C3, vocês vão trabalhar a linha argumentativa, não é? Vocês não têm que fundamentar essa linha argumentativa? Como que a gente fundamenta a argumentação? Utilizando repertório. Argumento de autoridade, argumento de lei, né? Elemento cultural, tudo isso vocês podem utilizar. Já me perguntaram também, não sei se é a dúvida aí do povo de casa, a questão de qual é o repertório mais validado no Enem. Vocês já fizeram essa pergunta? Tem aluno que faz esse tipo de pergunta. Não existe repertório mais validado. Eu não posso chegar para Pedro e dizer assim, Pedro, esquece filme, esquece série. Tu vais trabalhar só repertório filosófico e sociológico. Por quê? Porque está errado. Eles colocam um elemento sociocultural. Então, pode ser qualquer tipo de repertório. Agora, se tratando de um vestibular tradicional, é diferente? Na UEMA, vocês têm uma linha de repertório um pouquinho diferente, né? Vocês sabem disso. No Enem, não. Tá bom? Então, vamos lá, olha. Nessa perspectiva de introdução, vocês já falaram tese. Um ponto importantíssimo que vocês não podem, de jeito nenhum, esquecer de fazer. Olha, olhei o tema, primeira coisa que vocês vão fazer, circular as palavras-chave. Por quê? Essas palavras-chave, vocês já vão colocar direto aqui, na introdução. Isso faz com que o teu texto já esteja relacionado ao tema. Então, não corre o risco de ser considerado fuga ou tangência. Lembram o que é tangência? É quando você trabalha só uma parte do texto, né? Então, pronto, trabalha, olha, todas
as palavras-chave. Todo o recorte temático. Ok até aí? Nós vamos para um pequeno intervalo e já já voltamos, ok?